dia, pessoal do EAD. Meu nome é Jô de Vectorini, sou professor de vocês da disciplina de Matemática Financeira. Gostaria de primeiro, para a gente começar bem o dia, vou me apresentar. Eu sou graduado em Administração, tenho um pós em Gestão Estratégica de Mercado. Já tenho uma certa experiência há 3 anos ministrando disciplina na área de graduação e administração e também alguns cursos na área de matemática. E para começar bem o dia, a gente vai com 2 assuntos na primeira aula, que é juros simples e desconto simples. De acordo com esse primeiro slide que vocês estão vendo, a gente tem uma definição de que seria juros. Juro é uma remuneração de capital emprestado, ou seja, é o aluguel pelo uso do dinheiro. Por exemplo, todo o dinheiro que a gente tem, quando a gente empresta, é como se fosse por exemplo, uma casa que é sua, você aluga e vai receber um dinheiro por aquela casa que é sua. É praticamente a mesma coisa. Sempre que fala na palavra juros, você vai receber um valor em cima desse percentual que você emprestou. Capitalização simples. A taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Ou seja, essa informação é bastante relevante. Pode não ser tão importante nesse momento, mas a partir das próximas aulas vocês vão perceber que é uma importante informação. Ou seja, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. A gente geralmente trabalha no mercado financeiro com 2 tipos de juros, o simples e o composto. Mas o simples é menos utilizado no mercado atual. O composto geralmente é mais utilizado, que é juros sobre juros. Ou seja, a empresa, quem trabalha com isso acaba ganhando mais. Através dessas informações, para seguir adiante, a gente tem que ver primeiro as variáveis que formam essa equação de juros simples. Quais são essas variáveis? O valor presente, VP, representado por VP, valor presente ou capital, o valor futuro, VF, ou montante, N, que é o prazo, o tempo, I, que é a taxa de juros, e J maiúsculo, que é os juros. Passando para o próximo slide, vamos ver a representação do fluxo de caixa. Vamos dar, por exemplo, imaginar que eu tenho R$100 hoje, vou emprestar esse valor de R$100 para um amigo meu, a uma taxa de 3% ao mês, para ele me pagar daqui a 5 meses. Ou seja, o valor presente, VP, vai ser igual a 100, N, que é o prazo, vai ser igual a 5 meses, e a taxa, que é I, vai ser igual a 3% ao mês. Nesse gráfico, vocês podem perceber que o que é que ele está faltando, o que é que ele está precisando saber. Quanto é que vai ter daqui a 5 meses, emprestando R$100 a 3%, o valor futuro. No gráfico, vocês percebam que começa do zero, do ponto zero, né? Que é o valor presente, esse ponto zero significa o dia de hoje. Ou seja, daqui a 5 meses, multiplicando pelo capital inicial, 3% sobre o capital inicial, vai ser, no primeiro mês, 3%, vai aumentar R$3, ficar 103. No segundo mês, mais R$3, 106. No terceiro mês, mais R$3, 109. E assim por diante. No quarto mês, 112. E no quinto mês, 115. Ou seja, pessoal, o valor final vai ser igual a R$115. Daí já dá para se deduzir que os juros é a mesma coisa desse valor final menos o valor presente. Ou seja, 115 menos 100, que vai ser igual a R$15. R$15 de juros no final dessa aplicação. Vamos seguir para o próximo slide. As fórmulas. A gente trabalha com 3 fórmulas praticamente nos juros. Lembrando o exemplo anterior, de quem emprestou R$100, demonstrando aqui nessa fórmula, ou seja, o valor presente é igual a R$100 e paga o valor futuro 115. Logo temos a primeira forma, juros igual ao valor final menos valor presente. Ganhou de juros a diferença de R$15. Ou seja, essa é a primeira forma. J maiúsculo é igual a VF menos VP. Juros é igual a valor final menos valor presente. A segunda forma é a seguinte. Para calcular o J maiúsculo, que é os juros,
basta multiplicar os juros recebidos mensalmente, ou seja, o prazo, pelo número de meses. A taxa pelo número de meses. Ou seja, juros vai ser igual ao valor presente vezes a taxa vezes o tempo, que é N. J é igual a VP vezes I vezes N. Exemplo, colocando os valores, esses mesmos valores nessa nova fórmula, J vai ser igual a 100, que multiplica 0,03, que é 3%, ou seja, 3 sobre 100, que multiplica 5, que é a quantidade de meses. Juros vai ser igual a 15. Temos mais uma fórmula, pessoal. No próximo slide vocês vão ver. Para o exercício do tipo valor final é igual a 120, a taxa igual a 4%, o tempo igual a 8 e o valor presente, quer saber qual é o valor presente. Ou seja, imaginamos que eu quero saber quanto eu devo aplicar hoje para daqui a uma taxa de 4%, daqui a 8 meses, eu ter um valor, um montante, um valor final de R$120. Então não é possível usar a forma essa forma dos juros, né? J igual a VP vezes I vezes N. Portanto, vamos calcular uma forma que apareça o valor final. Então, colocando a fórmula J igual a VP vezes I vezes N, percebemos que os juros na fórmula anterior, juros é igual ao valor final menos valor presente. Então, podemos substituir o VF menos VP pelo J. E resolvendo essa equação algébrica, ao final vamos ter essa terceira forma, que é o valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N, que é a taxa vezes o tempo. E substituindo os valores pelas variáveis na fórmula, para esse exemplo, vamos ter que o valor futuro vai ser igual a quanto? R$120. Ele quer saber quem? O valor presente, ou seja, igual a VP, que multiplica 1 mais 0,04, que é a taxa, ou seja, 4%, que é 4 sobre 100, vezes o tempo, que é 8. Então, resolvendo essa questão, vai dar o quê? 120 vai ser igual. Primeiro, lembrando, pessoal, que a gente primeiro tem que resolver os parênteses. Dentro dos parênteses, primeiro, as multiplicações, divisão, adição, subtração. Então, nesse primeiro parênteses, vamos ter que resolver quem? 0,04, que multiplica por 8. Vai dar o quê? 0,32 mais 1,32. Então, o valor presente vai ser igual. Esse 1,32 vai passar para o primeiro membro, dividindo. Então, 120 dividido por 1,32 vai ser igual a R$ 90,90. Ou seja, se eu aplicasse hoje R$ 90,90, daqui a 8 meses, a uma taxa de 4%, eu teria R$120 de montante. Vamos partir para mais um exemplo. Aplicações práticas. Para fazer os exercícios é necessário seguir 4 passos, pessoal. Primeiro, identificar as variáveis na equação. Segundo, qual é a equação a utilizar dessas 3? Terceiro, verifique se I, a taxa, e N, o tempo, estão na mesma unidade de tempo. Por 4, resolva a equação. Ou seja, o que quer dizer que o I e o N tem que estar na mesma unidade de tempo? Digamos que a taxa esteja em meses e o tempo esteja em ano, então você tem que transformar na mesma unidade de tempo. Ou seja, os dois têm que estar em meses ou então os dois têm que estar em ano. Vamos para os exemplos para ficar melhor o entendimento de vocês. No exemplo 1, uma pessoa investiu dinheiro a juros simples, aplicando R$2.000 hoje. O que seria esses R$2.000 hoje? Valor presente. A uma taxa de 1% ao mês, durante 15 meses. Quanto receberá de juros? Ele quer saber o quê? Os juros, né? Então vamos colocar primeiro as variáveis. Vejam que o valor presente é igual ao quê? R$2.000, que é o valor que foi aplicado hoje. O I, que é a taxa, vai ser o quê? 1% ao mês. E o N vai ser o prazo de 15 meses. Quer saber o quanto é o J, quando é que vai ser os juros. Então aí tá fácil, pessoal, porque a taxa já está em meses. E o tempo também, o prazo está em meses. Então tem que transformar os meses aí. Então vamos só apenas escolher a fórmula. Qual a melhor fórmula? A fórmula escolhida foi essa aí. J é igual a VP vezes I vezes N. Resolvendo, colocando os valores pelas variáveis, substituindo, J vai ser igual ao VP, que é quem? 2.000, que multiplica 1%,
que é a mesma coisa que 0,01, que multiplica por 15. Que ao final a resposta vai ser, os juros vai ser igual a R$300. Ou seja, se eu aplicar um valor de R$2.000 a uma taxa de 1% ao mês durante 15 meses, eu vou ganhar R$300 em cima desses R$2.000, que vai dar um total, um montante de aproximadamente R$2.300. Vamos para o segundo exemplo. Imagine que emprestei R$5.000 hoje e precisarei quitá-lo depois de um ano, a taxa de juros simples de 3% ao mês. Qual será o valor a ser pago? Vamos primeiro, pessoal, identificar quais são as variáveis. Quais são as variáveis? Se eu emprestei 5.000, se eu emprestei é o valor que eu tenho hoje, então 5.000 é um valor presente, VP igual a 5.000. A taxa está juros simples de 3% ao mês, ou seja, I é igual a 3%. E o tempo, depois de um ano, ou seja, N é igual a um ano. Ele quer saber qual será o valor a ser pago, o valor final, qual será o montante que eu vou receber daqui a um ano. Então, a fórmula escolhida vai ser essa fórmula do VF igual a VP, que multiplica 1 mais I vezes N. Transformando a taxa, o I e o N na mesma unidade, temos N igual a 12 meses. Porque um ano é igual a 12 meses. Para ficar tanto a taxa quanto o tempo em meses, a gente optou por colocar o prazo em ano em meses, que dá 12 meses. Então, substituindo esses valores na equação, vamos aqui, resolvendo. O VF, que é o valor futuro, vai ser igual a 5.000, que é o valor presente, multiplica por 1 mais 0,03, que é a taxa, ou seja, que é 3 dividido por 100, que multiplica por 12, que é a quantidade de meses. O valor futuro vai ser igual a 5.000, que multiplica 1, resolvendo primeiro os parênteses, pessoal. 0,03 vezes 12 vai ser igual a 0,36. 1 mais 0,36 multiplica por 5.000, o valor final vai ser 6.800. O que é que isso quer dizer? O que é que isso representa? Quer dizer que se eu emprestar hoje R$5.000 a uma taxa de 3% ao mês, depois de um ano, eu vou obter um valor, um montante, um valor final de R$6.800. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem essa aula de juros simples. São questões simples. Eu acredito que talvez vocês já tenham visto em outras formas, que é J igual a CIT, J igual a SIM, que é praticamente a mesma coisa, mas eu acredito que nesse modelo aqui, padrão, fica melhor o aprendizado. Então, vamos para o segundo assunto da aula de hoje, que é o desconto simples. Primeira introdução, que é explicando o que é essa operação de desconto simples. A operação de desconto simples aplica-se quando se sabe o valor final de um título e quer saber o seu valor presente. Ou seja, a gente já sabe quanto é o montante e quer saber quanto vai ser o valor pago hoje. Desconto simples. Taxa de desconto incide sempre sobre o valor futuro, ou seja, a taxa, os juros, vai incidir sempre sobre o valor final. Vamos imaginar que eu recebo um cheque pré-datado para daqui a 40 dias no valor de R$1.000, só que hoje eu estou precisando de dinheiro hoje. E o que é que eu vou fazer? Eu vou no banco, eu vou tentar negociar esse cheque, vou tentar receber esse dinheiro desse cheque. O que é que vai acontecer? Eu não vou receber o mesmo valor, eles vão me pagar, só que com desconto. Eles vão usar uma taxa de desconto. E é justamente isso que a gente vai aprender nessa aula. Primeiro, como na aula anterior, a gente viu que tem que ter as variáveis. Quais vão ser as variáveis para resolver essas equações de desconto simples? Primeiro vai ter o valor presente, o VP, o VF, que é o valor futuro, que também pode ser chamado de valor nominal, valor de face, valor de resgate. O N, que é o prazo, D minúsculo, que é a taxa de desconto, e o D maiúsculo, que é os juros ou o desconto. Sempre nessas equações de desconto, essas questões, esses problemas de desconto simples, vai vir falando de duplicado, de cheque. Quando vem falando de duplicado, você já deve imaginar que é sobre desconto. Então vamos adiante, pessoal. Então, a representação do fluxo de caixa. Um gráfico parecido com o gráfico da aula sobre juros simples.
Só que, diferente dele, vocês percebam que as setas estão voltando, ou seja, o desconto começa a partir da taxa do valor final, do montante. Então, percebam que eu tenho um valor final aí, que é R$100, que uma taxa de juros de 2% ao mês, um desconto de 2% ao mês, quer saber em 3 meses, se eu antecipar uma duplicata em 3 meses a 2%, quanto é que eu vou receber. Então, R$100, percebam que a juros simples vai ser a mesma coisa. No terceiro mês, para o segundo mês, vai ter um desconto, 2%, vai dar R$2 de desconto, vai ficar R$98. E mais um mês vai ficar R$96. E por fim, eu vou pagar, no caso, vou receber R$94. No caso, eu vou pagar, né? Vou estar tendo um desconto. Tanto você pode pagar, digamos, você vai comprar alguma coisa parcelado e você quer um desconto, como você pode também perder, né? No caso, esse desconto. Você tem o dinheiro, como deu o exemplo do cheque, e ao final, esse cheque é descontado e você tem um valor. Ou seja, o desconto aí, nesse caso, nesse exemplo, foi de R$6. Então, imaginamos que D vai ser igual ao valor final menos o valor presente. Vamos para as formas no próximo slide para vocês entenderem melhor. O valor da duplicata, o valor final apresentado no exemplo anterior foi de R$100 e recebe hoje R$94, ou seja, o valor presente R$94. Logo temos a primeira fórmula. D é igual a valor final menos valor presente. Ou seja, ganhou R$6 de juros. Para calcular esse D maiúsculo, que é o desconto, basta multiplicar os descontos realizados mensalmente pelo número de meses. Ou seja, a fórmula é bastante parecida com a dos juros. Vamos substituir só as variáveis aí. D, que é o desconto ou juros, é igual ao valor final vezes a taxa de desconto, vezes o prazo, o tempo. Vamos dar como exemplo agora, substituindo essas variáveis pelos valores. D vai ser igual a 100, que é o valor final, que multiplica 0,02, que é a taxa de desconto, que é o 2%, 2% dividido por 100 dá 0,02, vezes 3, que é o tempo. Multiplicando tudo isso, D vai ser igual a 6. Ou seja, essa é a segunda fórmula para resolver as questões de desconto simples. Vamos para a terceira. VP, que é o valor presente, é igual ao valor futuro, VF, que multiplica 1 menos D vezes N. E substituindo os valores que foi apresentado no exemplo por essas variáveis, a gente tem esse exemplo. R$150, que é o valor presente, é igual a VF, que multiplica 1 menos 0,04, ou seja, 4%, vezes 2, que é o prazo. Ou seja, 150 vai ser igual ao valor futuro, resolvendo o parênteses, pessoal, 0,04 vezes 2 vai ser igual a 0,08. E seguindo adiante, 150 vai ser igual ao valor futuro vezes 0,92, que é 1 menos 0,08. Ou seja, o valor final vai ser igual. Esse 0,92 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, 150 dividido para 0,92 vai ser igual ao valor final de 163,04. Ou seja, se eu aplicar um valor, se eu tiver um desconto, para mim ter um desconto de R$150 a uma taxa de 4% ao mês, em 2 meses, eu teria que ter um cheque, pelo menos uma nota promissória, uma duplicata de R$163,04. Vamos agora para aplicações práticas. Fazer os exercícios é necessário seguir 4 passos, conforme foi falado na aula sobre juros simples. Primeiro, identificar as variáveis no problema. Segundo, escolher qual equação utilizada essas 3 fórmulas. Terceiro, verifique se D, a taxa de desconto, e N, o prazo, estão na mesma unidade de tempo. E 4, por último, resolver a equação. Temos um exemplo aqui, uma questão, para ficar melhor o aprendizado. Qual o valor do desconto simples de uma duplicata com o valor de face de R$3.000 a ser paga em 2 meses, sendo a taxa de desconto de 3,5% ao mês? Ou seja, pessoal, vamos primeiro
observar quem são as variáveis nessa equação e o que é que ela está pedindo. Ela disse que tem um valor de face. Que é um valor de face? É um montante, é o valor final. Então, VF é igual a 3.000. A ser paga em 2 meses. Então, N vai ser o prazo, de 2 meses. Há uma taxa de desconto de 3,5% ao mês. Ou seja, esse D minúsculo vai ser igual a 3,5% ao mês. Percebam que tanto a taxa como o prazo estão em meses. Então, está fácil essa questão. A fórmula escolhida vai ser a do desconto. D igual a VF vezes D vezes N. Resolvendo, vamos só substituir as variáveis pelos valores da equação. D vai ser igual a 3.000, que é o valor final, que multiplica 0,035, que é 3,5 dividido por 100, 3%, 3,5%, que multiplica por 2 meses, que é o prazo. Ou seja, a resposta final vai ser que o desconto é de R$210. Ou seja, se eu fosse resgatar uma duplicata de R$3.000, com antecipando em 2 meses a uma taxa de 3,5%, eu teria um desconto de R$210. Vamos para o último exemplo. Ao descontar uma duplicata no banco, João recebeu o valor de R$2.300 na conta de sua empresa. Ou seja, esse R$2.300 é um valor que ele tem hoje. Sabendo-se que os descontos simples é de 5% ao mês. Ou seja, 5% ao mês, a taxa de desconto. E que tal título irá receber em 82 dias. Esses 82 dias é o prazo. Qual o valor da duplicata? Ou seja, ele tem um valor presente, ele quer saber qual o valor futuro. Então, pessoal, a forma utilizada aí vai ser VP igual a VF, que multiplica 1 menos D vezes N. Transformando o D, que é a taxa de desconto, e o N na mesma unidade. Percebam que a taxa está em meses e o prazo está em dias. Então, como fazer isso, pessoal? A gente tanto pode transformar os 82 dias em meses, dividindo por 30, que vai dar 2,73 meses, ou o N, no caso, prazo, ou D, que é a taxa de 5%, está em mês, a gente pode transformar em dia, dividindo por 30 também, que vai dar 0,16666 ao dia. A gente aqui nesse exemplo optou pela primeira opção, ou seja, o prazo em meses, transformar em meses. Então, substituindo os valores na fórmula, vamos colocar quem é o valor presente? 2.300. Então, 2.300 vai ser igual ao valor futuro, que multiplica por 1, menos 0,05, que é quem? A taxa de desconto, que multiplica pelo N, que é o prazo, que é 2,73% ao mês. Ou seja, 2.300 vai ser igual ao valor futuro, multiplicando, resolvendo parênteses, multiplicando o 0,05 por 2,73, vai ser igual a 0,13. Menos 1, que vai ser igual a 0,86. Então, fazendo essa divisão, o valor final vai ser igual a 2.000 dividido por 0,86, vai dar um total de R$ 2.664,09. O que é que vocês entenderam sobre essa questão? O que é que essa questão quer dizer? Que eu teria que ter um valor de R$ 2.664, uma duplicata, para que com desconto de 5% ao mês, em prazo de 82 dias, ou antecipando 82 dias, eu receber o valor de R$ 2.300. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido, gostado da aula, e nos vemos na próxima aula, na segunda aula. Até a próxima aula e bons estudos.